Depois que eu eliminei isso da minha vida, nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu convido você a fazer o mesmo. Seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, eles têm ido por água abaixo. Eles têm sido destruídos porque você ainda não tirou isso que eu vou falar aqui neste vídeo da sua vida. Depois que eu tirei, a minha vida começou a andar. Eu vou falar para você, o que eu vou falar aqui hoje é algo que tem destruído praticamente muitas pessoas, milhões de pessoas. Se a gente ir hoje no cemitério, se aquelas pessoas que estão lá, se elas pudessem dizer, poxa, a sua vida foi em determinado momento parada, você achou que teria mais vida pela frente, foi parada. O que impediu? O que você deixou de realizar? Você vai ver que todas elas vão falar a mesma coisa. Então você que está perdido no caminho, você que está perdido no propósito, você que está dentro da igreja, você que está nos cultos, mas se sente vazio, sente que precisa de uma restauração espiritual, sente que sua vida precisa ser mudada, sente que precisa ser transformada. Se inscreva nesse canal, vem junto comigo, que nesse canal aqui eu estou trabalhando tema importante para você restaurar a sua vida espiritual. Então, o tema que eu quero falar para vocês hoje, quantas vezes vocês deixaram de fazer algo na vida de vocês? Começa a pensar aí. Se já quiser escrever junto aí nos comentários, o que você tem deixado de fazer na sua vida? Sonho talvez de casar? Quantas pessoas são paralisadas no sonho de casar? Sonho às vezes de empreender? Sonho de às vezes ter uma casa melhor, ter um trabalho melhor? Sonho de estudar? Sonho talvez de uma faculdade? Sonho de construir algo melhor. Quantos desses sonhos você já engavetou ou tem engavetado? Ou quantas pessoas têm engavetado os seus sonhos por medo? Então eu quero falar hoje sobre o medo. O medo é uma das maiores ferramentas que o inimigo tem para paralisar a igreja, para paralisar propósito, para paralisar projetos, histórias através do medo. Esse livro aqui, ó, juntamente com a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, Mais Esperto do Diabo. É um livro que o Senhor falou muito. O nome parece meio estranho, Mais Esperto que o Diabo. Mas é um livro do Napoleão Hill. E ele vai contar neste livro sobre uma conversa, né, que o inimigo teve ali com Napoleão Hill, onde o inimigo ele revela, ele abre todo o projeto que ele usa para poder paralisar o ser humano. E ele vai dizer que ele usa o medo. A maior ferramenta que o inimigo usa para destruir o ser humano é o medo. Cauterizando a mente do ser humano para o lado do medo. Que através do medo, o ser humano ele se paralisa e não faz nada. Então, quantas coisas, já coloca no comentário para mim, ó, quantas coisas na sua vida têm sido paralisadas por causa do medo. O medo é a arma mais poderosa que o inimigo tem usado para destruir famílias, para destruir projetos, para paralisar sua história, para paralisar pessoas. Mas hoje Deus te trouxe nesse vídeo aqui, Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, para você aprender sobre medo, para você reconhecer que o medo tem sido uma das ferramentas que o inimigo mais tem usado para poder destruir projetos. E o medo, falando sobre medo, começou lá no Éden. Se você vê quando Adão peca, e quando ele vai chegar diante do Senhor, ele fala assim, tive medo e me escondi. Então o medo começa lá. Quando Adão erra o alvo, quando ele sai da presença de Deus, ele sente medo. Então toda vez que você se perde no caminho, toda vez que você se perde da presença de Deus, você vai sentir. Então Adão sentiu medo e se paralisou. Então o medo, ele é algo que afasta, que te afasta da presença de Deus. E é o que Satanás vai fazer você ter medo. E aí você vai colocar várias coisas na sua cabeça. Não, eu não vou fazer esse projeto não, porque e se der errado? Eu não vou fazer esse projeto não, e se der certo? Medo do que as pessoas vão falar, necessidade de aprovação. Medo, eu não vou conseguir, eu não tenho essa habilidade, e se eles rirem de mim? O medo tem te afastado você do seu projeto, tem afastado você daquilo que o Senhor tem para você, tem te mantido longe. E quanto mais longe da presença do Senhor você tiver, mais medo você vai ter. Quanto mais medo, mais ausência de fé. Porque a fé é confiar.
Fé é você ter a certeza que antes de ser concluído, já está pronto, porque quem determinou é o Criador. Agora, quando você coloca, quando você enche, quando o inimigo ele usa o medo para paralisar a sua história, o seu projeto, o medo ele é espiritual. É algo que vai trabalhar na vida espiritual. O inimigo ele lança setas na sua mente, ele paralisa, cauteriza a sua mente e você fica paralisado. Quando você sente medo de agir, quando você sente medo de pregar, de louvar, de empreender, é porque o inimigo conseguiu semear na sua cabeça quantos projetos. Conta para mim, você já pensou em empreender? O que te impede de empreender? Foi o medo, né? O medo de e se der errado? Ou e se der certo, eu não sei o que eu faço. Quantas pessoas paralisadas, quantos sonhos, quantos projetos. Então, se nós irmos no cemitério, buscarmos aquelas pessoas de volta, se tivesse um meio de buscarmos aquelas pessoas de volta, a gente ia perceber que, e falar para elas assim, o que paralisou a vida de vocês? O que vocês fariam? Eles vão falar assim, eu arriscaria mais a minha vida. Porque a vida toda eu tive medo. Eu tive medo do que as pessoas iam falar, eu tive medo do que ia acontecer, eu tive medo de errar, de falhar, eu tive medo do meu ministério, e se eu crescer? E se as pessoas não gostarem de mim? Aí eu não vou pregar não, e se a palavra que eu pregar, eles não gostarem? E aí o inimigo usa o medo. E juntamente com o medo, ele coloca a ansiedade. E aí você vive naquele pensamento acelerado, futuro, você vive sempre acreditando que no futuro vai ter alguma coisa. E aí como o inimigo ele semeou em você o medo, você tem projetos, você tem sonhos, você tem promessas no Senhor, mas o inimigo semeou o medo na sua cabeça. E aí junto ele coloca a ansiedade, fazendo você acreditar que no futuro alguma coisa vai acontecer. Fazendo você acreditar assim, não, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar, alguma hora o milagre vai acontecer. Aí você fica até ali no seu celular, ó, todo dia você pega o celular, toda hora, por isso que você tem aquela ansiedade, de vez em quando você olha no seu WhatsApp, para ver se tem alguma mensagem, vai que alguma mensagem chegou para mim aqui, ó, alguma coisa mudando a minha história. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Quantas vezes eu ficava ali ó, toda hora olhando no WhatsApp, às vezes, alguma coisa vai acontecer. Senhor, faça um milagre. Alguma coisa vai acontecer. O inimigo me fazendo acreditar que lá no futuro alguma coisa iria acontecer. E passaram mais de 15 anos. E eu comecei a perceber que nada ia acontecer se eu não tomasse uma posição. Porque quando ele traz o medo, esse medo ele nos paralisa. E a Bíblia vai dizer que o amor, ele lança fora todo medo. Aqui já tem um mistério. Nós precisamos amar o Senhor, aproximar do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais amigo dele, quanto mais amor por ele e pela sua obra, mais longe o medo vai ficar. Então, lançando fora todo medo. O amor, ele lança fora todo medo. Então, eu quero que você declara hoje, eu não mais vou ter medo. Eu vou lançar fora o medo. E vou amar o Espírito Santo. Eu vou trazer a presença do Senhor. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou ser mais escravo do medo. Eu não vou ser mais guiado pelo medo. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos projetos destruídos. Quantas famílias destruídas. Vencer o medo não é lutar contra ele. É se encher da presença de Deus. Quanto mais cheio da presença de Deus você estiver, mais longe o medo. Quantas pessoas? Medo da morte, medo de falhar, medo de errar, medo do que vão dizer, medo de conquistar. Isso é sério, tem pessoas que têm medo até de conquistar. E se eu conquistar, o que vai acontecer? Eu não sei o que eu faço com isso. Conta embaixo aí, deixa nos comentários aí. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Deixa nos comentários aí qual é o seu medo. Eu vou orar para o Senhor abrir as portas através de seu medo. Qual é o seu medo? Gente, não vamos ter outra vida. O Espírito Santo falou muito forte comigo nesse momento. Não vamos ter outra vida. Só tem essa vida.
A próxima vida é eterna, mas a eterna não vai ter como a gente corrigir as coisas na vida eterna. A vida eterna, ela é eterna, né? Ela é o reflexo daquilo que nós vivemos aqui. Se nós vivemos uma vida reta diante do Senhor, né? Se nós fomos salvos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, vida eterna. O Senhor vai falar para nós, vinde, servo bom e fiel, vinde herdar o reino. Agora, se nós desviamos do propósito, o inimigo conseguiu colocar o medo, a covardia, e se a gente fugiu, errou o alvo e saiu fora da presença do Senhor, naquele dia o Senhor vai falar para nós, não vos conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Então, é nessa vida que nós temos que construir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Tudo aquilo que os céus estabeleceu para você. É nessa vida. Só que você precisa lançar fora o medo. Lança fora todo medo. A gente só tem essa vida. A única coisa que a gente tem é essa vida. A gente não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Todos nós chegamos nessa terra iguais, praticamente sem roupa, sem nada neste mundo. E não vamos levar nada para este mundo. Então você não tem nada a perder. Eu não tenho nada a perder, você não tem nada a perder. A única coisa que a gente tem é a vida. E a vida ele nos deu. E a nossa vida nós já entregamos para ele e a nossa vida está com ele. Então a gente não tem nada para perder. E se der errado, o que vai dar errado? Já está tudo errado. Você já está numa vida aí, ó, de sofrimento, de fracasso, seus projetos não vão para frente, seus sonhos não vão para frente. O que mais pode dar errado? Isso é o inimigo que coloca na sua cabeça. Pode dar errado, e se der errado, e se der errado. Lança fora todo esse medo e parte para cima dos seus projetos. Tem sonho de empreender? Empreende. Tem sonho de casar? Case. Quantas pessoas paralisadas no medo do casamento? O inimigo colocou medo. Não vou casar não. Porque olha a vida que a minha mãe viveu, olha a vida que meu pai viveu, olha o sofrimento que fulano, que ciclano, que não sei quem já viveu, então eu não quero viver essa mesma coisa. Quantos projetos paralisados? Quantos projetos paralisados? Medo. O inimigo coloca medo. Então talvez o seu propósito, o seu projeto, o projeto de Deus na minha vida se paralisou por mais de 10 anos, por mais de 10, para não dizer 15. Por medo. Se eu pregar e se eu não conseguir? Se eu pregar e se alguém questionar alguma coisa que eu vou falar ali? E se algo der errado? E se as pessoas não gostarem do meu tom de voz? Se as pessoas não gostarem de mim? Medo. O inimigo cauteriza a nossa mente, colocando vários medos em nossas mentes. Quais são os medos que estão na sua mente aí? Só que o Senhor hoje te trouxe aqui neste vídeo para restaurar a sua vida espiritual, para te trazer de volta ao caminho. Você estava perdido no caminho, você estava perdido no propósito, porque o inimigo estava usando a ansiedade para destruir sua vida. E você fica no futuro. Aprende isso aqui, ó. Ansiedade relacionada a alguém que está no futuro o tempo todo. Significa que o seu presente não é bom, você tem que estar no futuro, você espera que alguma coisa do futuro esteja bem. Depressão é algo do passado, é uma pessoa que está no passado o tempo todo. E nós não temos como viver no passado, então esquece passado, passado não existe. Você tem que consultar o passado apenas rápido, uma porcentagem pequena, apenas para pegar alguma experiência boa, que você sabe que foi boa, para você aplicar no presente. Futuro também, não adianta você empregar muito tempo no futuro, é no máximo você visualizar, pensar naquilo que você quer, qual é a sua projeção de vida, projetou, visualizou, presente. Presente, temos que viver no presente. Então é hoje que você precisa fazer o melhor. Eu coloquei na minha cabeça uma coisa assim, ó, esses dias mesmo, né? Tinha uma tarefa para mim fazer e algo na minha cabeça falou assim, ó, faz amanhã. E aí quando essa palavra veio, faz amanhã, que eu já vivia minha vida muito por essa palavra, faz amanhã, amanhã faz. E amanhã tá ligado à procrastinação. E quando eu ouvi assim, faz amanhã, eu falei assim, não, eu quero ser uma pessoa diferente. Toda vez que na minha cabeça tiver a palavra, que o meu cérebro tentar me falar assim, ó, faz amanhã, eu vou fazer na hora. Para me reprogramar o meu cérebro novamente. E aí eu falei assim, que faz amanhã? Fui lá e executei a tarefa. Porque a nossa mente ela é assim, né? Direto, o nosso cérebro ele quer economizar esforço. Então, direto, às vezes a gente tem que fazer algo agora. Ele fala assim, amanhã você faz, depois você faz. Só que o amanhã não existe, porque vai chegar amanhã, ele vai falar assim, é amanhã que é para fazer.
Aí chega amanhã de novo, é amanhã, é para fazer amanhã. E aí você nunca faz, porque o amanhã não existe. Lembra essas coisas de é amanhã, segunda-feira eu começo, amanhã eu começo, ano que vem eu começo, mês que vem eu começo. Isso nunca existe. Porque sempre na hora que você chegar mês que vem, quando que você programou para fazer? Mês que vem, sempre vai ter um mês que vem. Então, hoje, é hoje que você precisa levantar, você que é casado, dá o melhor abraço no seu esposo, dá o melhor abraço na sua esposa, dá um beijo, dá o melhor beijo, melhor abraço no seu filho, é no dia de hoje, é no dia de hoje. Que o amanhã pode ser muito tarde, tem um menino que até fala assim, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, liberte-se do medo. O amor ao Senhor vai lançar fora todo medo. Não seja paralisado, coloque seus projetos para andar. Busque força no Espírito Santo, para que ele te dê força para eliminar toda a cauterização, todo medo que o inimigo instaurou na sua cabeça. Se aproxime de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais longe o medo vai ficar da sua vida. Quero orar para você. Senhor Deus e Pai, nas tuas mãos eu coloco todas as pessoas, Pai, que vão receber esse vídeo. Pessoas, Pai, que estão, Senhor, vivendo uma vida, Senhor, paralisada. Uma vida, Senhor, de medo, uma vida destruída. Quantos anos, Pai, na minha vida, Senhor, eu fiquei paralisado pelo medo. Medo, Senhor, pensando que as pessoas iriam falar, o que iria acontecer. Só que o Senhor, Pai, restaurou minha vida, restaurou minha mente, restaurou meus projetos, Pai. E hoje, Pai, eu não estou me importando, Pai, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu estou apenas só fazendo, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu te peço, Pai, da mesma forma, Pai, levanta homens, mulheres, Pai, corajosos, Pai. Homens e mulheres, Pai, que venham lançar fora todo o medo, Pai, através do Teu amor, através da Tua presença, Senhor, através, Senhor, da conexão com o Espírito Santo, que elas venham lançar fora o medo, Pai. E que elas venham, Pai, ter força, Senhor. Aqueles, Pai, quantos projetos destruídos, Pai, quantas pessoas que já eram para estar empreendendo, Pai, e foram paralisados pelo medo, Pai. Quantas pessoas já eram para estar, Senhor, casadas, Senhor, foram paralisadas. Quantas pessoas já eram para ter filhos, Pai, e foram paralisadas, Pai. Quantas pessoas, Pai, que têm projetos, sonhos, Pai, engavetados, Pai, porque estão com medo, Pai, de dar errado, Pai. Fala para eles, Pai, o que Tu falaste comigo, Pai. Só temos essa vida para viver, Pai. Não vamos ter outra, Senhor. Não vamos ter outra para testar, para corrigir aquilo que nós falhamos aqui. Não vamos ter outra, Senhor, para poder arriscarmos mais, Pai. Então o medo, Senhor, destrói nossas vidas, Senhor, para arriscarmos, Pai. E arriscarmos espiritualmente, financeiramente, Senhor, arriscarmos, Pai. O que eu falo arriscarmos, Pai, é ali, Senhor, com sabedoria, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Vivermos todos os projetos que o Senhor, Pai, conquistou, Pai, na cruz já por nós, Pai. E estabeleceu desde, Senhor, do nosso nascimento. Como diz lá em Salmos, Senhor, que antes o dia, Senhor, antes que estava informe ali, Senhor, antes que nenhum dia tinha sido escrito, o Senhor já tinha escrito no seu livro todos os dias, Pai. Então eu creio, Pai, que na minha vida e na vida de cada um que está, Senhor, assistindo, Pai, os dias já foram, Pai, escritos, Pai. Então, Senhor, lança fora todo medo. Coloca o Teu amor, a Tua presença, a Tua graça e os Teus projetos na vida dessa pessoa. E aí, preparado para viver um novo tempo fora de medo, lançando fora todo medo. Então, se inscreva nesse canal, você que não está inscrito, verifica aí, ativa o sino de notificação, tá? Compartilha só com todo mundo, Vem de volta ao caminho, Eu já vou deixar para você também um novo conteúdo aí, um novo vídeo para você continuar nessa restauração espiritual sua. Vem restaurar, estamos juntos. Até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana e os seus projetos. Fique com Deus.